Olá, nutricionista! Você chegou ao ponto de encontro. Aqui eu respondo perguntas e dúvidas sobre práticas do dia a dia da nutricionista líder para ajudar você a liderar sem medo a equipe da UAN e ser valorizada no mercado. Eu sou Carol Alves, nutricionista, mentora de nutricionistas de UAN, líderes de equipes de produção. E no programa de hoje, assim é fácil ter uma equipe que valoriza você na UAN. Ser valorizada pela equipe da UAN faz toda a diferença no dia a dia da nutricionista líder. Por quê? Porque ser valorizada e respeitada pela equipe da UAN influencia diretamente a satisfação profissional da nutricionista líder. Imagina chegar em um ambiente de trabalho em que você é verdadeiramente valorizada e admirada pela sua equipe. Você sente isso no seu ambiente de trabalho? Você se sente bem quando chega no seu trabalho. E uma coisa muito importante, você se sente segura para trabalhar. Como líder, você tem mais segurança para tomar decisões porque você confia na sua equipe e a sua equipe confia em você. É isso mesmo, como líder, você conquistou a confiança da sua equipe. E o que acontece na prática? Por exemplo, você precisa mudar um procedimento. Quando você conquista a valorização, o respeito e a confiança da sua equipe, ao precisar mudar um procedimento, você pode ter certeza que, ao invés de resistência e má vontade para aplicar a mudança, a sua equipe vai fazer de tudo para ajudar e vai fazer o melhor para implementar a mudança do procedimento junto com você. Uma equipe que age dessa maneira é uma equipe que se importa com o que você pensa, com o que você diz. Essa é a equipe da UAN que valoriza você. Essa equipe admira e valoriza a sua líder. E o objetivo do programa de hoje é trazer uma luz para que você, nutricionista, dê o primeiro passo para conquistar essa valorização com a sua equipe da UAN. Depois que aprender e aplicar o que você vai ver aqui hoje, você vai ver como ser valorizada e admirada pela sua equipe é fácil e acontece de maneira natural. Então vamos lá, a primeira pergunta de hoje. Como nutricionista líder, ser uma autoridade na UAN garante que eu serei valorizada pela minha equipe? Não, não garante. Apenas ser uma autoridade na UAN não garante a valorização da nutricionista líder pela sua equipe. A autoridade da nutricionista líder da UAN é importante? Sim, claro que é. Mas ser uma nutricionista líder valorizada e admirada pela equipe da UAN vai muito além de ocupar uma posição de autoridade. Ser valorizada pela sua equipe da UAN é ser referência não só porque você está a um nível hierárquico acima dos seus colaboradores, mas porque você é uma referência de apoio, de inspiração e de humanidade. A líder valorizada pela equipe é aquela em que a sua equipe confia. Um colaborador que valoriza e confia na sua líder executa as suas tarefas, executa a sua função com mais segurança, com mais capricho e boa vontade, porque ele sabe que tem o apoio da sua líder e porque ele se sente bem no ambiente de trabalho. Ele enxerga o ambiente saudável e colaborativo que a sua líder criou. Se você deseja ser uma líder admirada e valorizada pela sua equipe da UAN, vem comigo até o final desse vídeo, onde eu vou compartilhar estratégias para que você alcance esse nível de excelência. Então vem comigo, vamos ver a próxima pergunta. Eu só queria chegar na UAN, fazer o meu trabalho de nutricionista de produção e ir embora para casa. Por que ser valorizada e admirada pela minha equipe da UAN é importante? Chegar na UAN, fazer o trabalho e ir para casa. Essa é a ideia que a gente tem quando sai lá da faculdade. A ideia é que basta saber sobre tudo que envolve uma UAN, sobre todos os procedimentos técnicos, manual de boas práticas e até a planta da UAN, para que você seja uma excelente profissional e seja valorizada no mercado, não é? Mas uma parte fundamental é deixada de lado. Essa parte é o desenvolvimento de uma liderança forte. Olha só,
Dentro da minha experiência de longa data nessa área, eu costumo dizer que desenvolver uma liderança forte é a única coisa que pode salvar a nutricionista da UAN diante dos grandes desafios que ela enfrenta na sua rotina. E parabéns para você que está aqui agora assistindo esse vídeo, porque isso significa que você já entendeu essa importância e está buscando desenvolver a sua liderança forte. Como boa líder, quando você alcança a valorização da sua equipe, todos se sentem motivados, engajados e comprometidos no ambiente de trabalho que você criou. Isso resulta em um serviço de alta qualidade e em uma equipe que realmente se preocupa com quem entrega. Você chega na UAN e se sente segura e tranquila para fazer o seu trabalho de nutricionista de produção. Você se sente segura e tranquila porque você sabe que a sua equipe confia nas decisões e valoriza você. Você sabe que a sua equipe não vai te deixar na mão. E você sabe que pode contar com a sua equipe e a sua equipe sabe que pode contar com você. Por isso é tão importante ser valorizada, admirada e respeitada pela equipe da UAN. Próxima pergunta. Eu planejo os novos procedimentos pensando nas melhores práticas, na melhoria da qualidade das refeições e na segurança alimentar. Mas quando chega a hora da implementação, é apatia e desinteresse total da minha equipe. É desanimador. Como eu posso confiar neles assim? Eu entendo, porque eu também já passei por isso. Mas sabe de uma coisa? Essa situação é um grande sinal de que nós líderes precisamos ajustar a nossa abordagem. A verdade é que a implementação de mudanças de procedimentos, ela não deve ser encarada como um ato unilateral que só depende da decisão da líder. A implementação de mudanças de procedimentos, ela deve ser encarada como um processo colaborativo, onde toda a equipe, junto com a líder, participa do processo de decisão. Quando você dá de cara com a apatia, isso pode ser um indicativo de que a equipe não está entendendo o porquê das mudanças ou como essas mudanças podem impactar de forma positiva o trabalho deles e a qualidade do que a UAN oferece. A mudança ela não é apenas sobre implementar procedimentos, é sobre construir confiança. Quando você, líder, planeja alguma mudança ou algo novo, é essencial e eu diria que é vital envolver a equipe desde o início. Se eles sentem que não têm voz ou que as suas opiniões não são importantes, é natural que se sintam desmotivados e desconectados das mudanças. Imagina só que você, a comandante do navio, viu que é necessário mudar a rota para chegar num destino. Mas quem está indo com você, a sua tripulação, não teve a oportunidade de se familiarizar com o mapa da nova rota, ou você não explicou por que essa nova rota é importante. Quem está indo com você, a sua tripulação, vai ficar completamente perdida ou sem saber o que fazer. Pode surgir um desinteresse por parte dessa tripulação, ou quem sabe vai surgir uma resistência com a mudança de rota, uma revolta ou até uma rebelião. E aí eles podem até pensar assim: ela que decidiu, ela que se vire. Isso é muito complicado, não é? O que você poderia fazer num caso desses? Escreve aí nos comentários desse vídeo. O que você pode fazer é, ao invés de se sentir desencorajada por essa apatia da sua tripulação, você pode converter isso em uma oportunidade para desenvolver confiança. É isso mesmo. Converter toda essa situação em uma oportunidade para desenvolver confiança. E como você pode fazer isso? Traz eles para perto, apresenta a nova ideia, a nova rota, envolvendo eles nos planos e nas decisões. Assim você constrói uma relação onde a sua equipe se sente parte do processo. E isso não é apenas uma maneira de superar a resistência, mas uma forma de criar um verdadeiro espírito de equipe. Olha só isso. Pesquisas mostram
que organizações que compartilham a tomada de decisão e valorizam a contribuição de suas equipes obtêm resultados excepcionais. Eu disse resultados excepcionais em engajamento e desempenho. E isso acontece porque quando as pessoas se sentem valorizadas e ouvidas, elas se envolvem mais e se tornam defensoras das mudanças propostas. Olha que estratégia maravilhosa! Ao investir nessa construção de confiança, você melhora o seu relacionamento com a sua equipe e garante uma implementação mais leve, mais tranquila dos novos procedimentos. Vamos pensar em um time de vôlei. Recentemente eu estive num evento sobre liderança onde teve uma fala do Dante, que foi jogador de vôlei da seleção brasileira, que conquistou um ouro olímpico, 2 medalhas olímpicas de prata e 3 campeonatos mundiais, fora os outros títulos. Pois é, nesse evento sobre liderança, o Dante disse que para ganhar o campeonato, todos os jogadores precisam se respeitar e principalmente confiar uns nos outros. E que qualquer vaidade, ou seja, qualquer pensamento individualista baseado nos próprios interesses, devem ser deixados de lado. E que foi esse pensamento coletivo, essa mentalidade, que fez a seleção brasileira conquistar os títulos que eles conquistaram. E muito treino e muita disciplina, é claro. Assim como em um time de vôlei, você, líder, precisa que a sua equipe jogue unida e tenham objetivos em comum. Imagina uma equipe de vôlei onde as jogadoras brigam entre si, desconfiam umas das outras, uma quer ser mais que a outra e até sabota o trabalho da outra. Como um time isso vai dar certo? Esse time vai ganhar o campeonato assim? Claro que não. E por que não? Porque o vôlei é um esporte coletivo. Não é uma pessoa que ganha um jogo de vôlei, mas toda a equipe, todas as jogadoras, a técnica, a comissão, os estatísticos, os fisioterapeutas e por aí vai. Na UAN é a mesma coisa. Para que tudo dê certo, um depende do outro, um precisa confiar no outro. Cada um precisa saber que pode confiar no outro. E quem promove esse ambiente de confiança e empatia? Quem é que cria essa mentalidade na UAN? É você, líder. Quando você faz isso, o reconhecimento vem. A valorização vem como resultado da relação que você constrói com a sua equipe. Quanto mais aberta e motivadora a líder for, mais a sua equipe vai se sentir disposta a contribuir e valorizar a sua líder. Então, ser uma nutricionista líder valorizada pela equipe da UAN é uma condição que resulta de um equilíbrio entre habilidades técnicas, empatia, comunicação eficaz e um compromisso firme com o desenvolvimento pessoal e profissional da sua equipe. Próxima pergunta: o que eu preciso fazer para ser uma nutricionista líder valorizada? Boa pergunta! A liderança valorizada começa com a autenticidade. Nutricionistas líderes que são transparentes em suas ações e decisões ganham a confiança das suas equipes. Isso significa ser honesta sobre expectativas, desafios e até mesmo assumir os próprios erros. Reconhecer e celebrar as conquistas da equipe é fundamental para construir um ambiente positivo. Celebrar vitórias, grandes ou pequenas, demonstra que você valoriza o esforço coletivo. Eu vou mostrar aqui 2 pontos de atenção que você deve ter para ser uma líder valorizada pela sua equipe. Lá no programa Lider One, a gente trabalha cada um desses pontos de atenção e outros de maneira aprofundada para que a nutricionista líder aplique estratégias práticas e rápidas que vão trazer a valorização, a admiração e o respeito da equipe da One, que ela tanto merece. Mas aqui, como o tempo é curto, eu vou mostrar 2 pontos de atenção, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto de atenção: saber gerenciar conflitos. E agora, hein? Eu sei, olhando assim parece muito complexo. Eu também pensava assim lá atrás, antes de eu adquirir um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. É por isso que determinados assuntos precisam ser aprofundados e a gente faz isso lá no programa completo Lidera One. Mas aqui agora,
para que você tenha uma luz sobre esse assunto, o importante é que você saiba que uma nutricionista líder valorizada deve ser capaz de lidar com conflitos e desafios de maneira ativa e resolutiva. E o que é isso? Isso envolve escutar as preocupações e opiniões dos membros da equipe, além de encontrar soluções colaborativas que respeitem os interesses de todos. Uma nutricionista líder valorizada desempenha um papel decisivo ao lidar com conflitos. Ela não corre do conflito, ela não foge da responsabilidade, ela não finge que não viu. Além disso, além dos conflitos, uma nutricionista líder e valorizada desempenha um papel decisivo ao lidar com os desafios que podem surgir dentro da equipe. Essa habilidade não se resume apenas à resolução de problemas, mas inclui a capacidade de ouvir atentamente as preocupações e opiniões de cada membro. Quando a líder demonstra que se importa com as vozes da sua equipe, ela fortalece a confiança e cria um ambiente onde todos se sentem valorizados, o que é essencial para um trabalho coletivo bem feito de liderança. Além de ouvir, a nutricionista deve direcionar as conversas produtivas que possibilitem as buscas de soluções colaborativas. Isso significa envolver toda a equipe no processo de tomada de decisão. Buscar soluções colaborativas significa promover a troca de ideias e sugestões, considerando as diferentes perspectivas, as diferentes visões de cada membro da equipe. Ao promover essa colaboração, a nutricionista encontra soluções viáveis, empodera a sua equipe e faz com que cada membro tenha um papel importante nas decisões que impactam o dia a dia da UAN. Lidar com conflitos de forma ativa e resolutiva é uma questão de manter a harmonia do ambiente e de garantir que os interesses de todos sejam respeitados. Uma nutricionista que busca agir de forma inclusiva e justa contribui para a construção de um clima organizacional positivo. A sua equipe é incentivada a se desenvolver e a se comprometer com os altos padrões de qualidade. Esse tipo de liderança melhora a eficiência das operações na UAN e resulta em um time homogêneo, motivado e pronto para enfrentar novos desafios juntos. Entendeu? Agora vamos ver o segundo ponto de atenção: ser capaz de apresentar uma comunicação eficaz. Isso aqui é extremamente importante para uma liderança forte. É extremamente importante. Isso aqui está dentro do pilar posicionamento do método Lidera One. Então, atenção. A comunicação eficaz é fundamental para uma liderança bem-sucedida. E agora a gente vai focar em feedback aberto, tá bom? Uma nutricionista líder deve ter um sólido conhecimento técnico na área de nutrição e de segurança alimentar. Isso é óbvio, é claro. Porque isso vai sustentar a autoridade dela e vai fazer com que a equipe confie no julgamento dela e na direção que ela der para a equipe. Mas não adianta só ter conhecimento técnico se você não desenvolve a comunicação eficaz para fazer com que esse conhecimento chegue até a sua equipe e que você seja reconhecida por eles. Então, é extremamente importante para ser uma líder valorizada que você domine a comunicação eficaz. A comunicação eficaz é uma abordagem proativa onde a habilidade de ouvir se torna tão importante quanto falar. Uma nutricionista líder que pratica a escuta ativa verdadeira se conecta com a sua equipe. E o que é isso? É uma nutricionista líder que escuta e considera as opiniões da sua equipe e cria oportunidades para o feedback aberto. Isso assegura que todos se sintam ouvidos e parte do processo. Essa líder compreende os aspectos técnicos do trabalho e também as preocupações e as necessidades de cada membro. Essa conexão impulsiona a confiança e o respeito dentro do grupo. Isso cria um ambiente de trabalho mais homogêneo e colaborativo. Quando a nutricionista abre espaço para que a sua equipe compartilhe opiniões e feedbacks,
Ela promove um diálogo sincero que valoriza a contribuição de todos. Esse processo garante que as preocupações sejam abordadas e incentiva a criatividade e a inovação, porque os colaboradores vão se sentir à vontade para sugerir melhorias. Ao ter essa comunicação clara e acessível, a líder garante que as decisões sejam bem comunicadas e que a sua equipe se sinta ativamente envolvida em cada etapa do processo, o que reforça o senso de pertencimento. Além disso, a criação de oportunidades para feedback aberto fortalece a cultura organizacional da UAN. Quando a equipe percebe que as suas opiniões são valorizadas e que as sugestões podem ter um impacto real, o engajamento e a motivação aumentam. Uma comunicação eficaz com feedback aberto transforma a dinâmica da equipe e o desempenho coletivo, estabelecendo um padrão alto de qualidade no serviço prestado. Dominar a comunicação eficaz é essencial para qualquer nutricionista que aspire a ser uma líder valorizada e admirada pela sua equipe da UAN. Um erro muito comum que acontece é não considerar a opinião da equipe ao tentar implementar as mudanças. Não consultar a equipe quando vai implementar um novo procedimento, por exemplo. Isso gera resistência e pode criar um ambiente hostil. Ninguém gosta de trabalhar em função de decisões arbitrárias. Pensa comigo na seguinte situação: uma nutricionista decide impor uma nova rotina sem discutir com a equipe. Qual o resultado disso? Descontentamento geral. E o pior de tudo, uma queda na produtividade porque as pessoas ficam sem saber o que se espera delas. Não houve alinhamento de expectativas, não houve explicações prévias, apenas uma ordem foi emitida. É igualzinho àquela situação lá do barco, lembra? A tripulação ficou sem entender nada e não se comprometeu com o processo. Quando apenas uma ordem é emitida sem a participação da equipe no processo de decisão, a equipe fica desmotivada e desunida e a qualidade do serviço vai cair. A falta de diálogo leva a um clima de insegurança e de desconfiança. Um caminho é adotar o estilo de liderança colaborativo, com a comunicação eficaz. Para isso, você precisa reforçar a prática do feedback aberto. O feedback em si é a manifestação de uma opinião, seja de um ponto de vista ou de uma análise de algo. E aí você conversa com a sua equipe, escuta as sugestões, escuta os feedbacks, você dá os seus feedbacks e vocês implementam juntos as mudanças. Isso gera um comprometimento e responsabilidade. Uma liderança que envolve a equipe cria um senso de união e pertencimento, a satisfação e a qualidade aumentam. Você verá a sua equipe brilhar. A valorização da líder pela sua equipe está diretamente ligada à maneira como ela constrói o relacionamento dela com a equipe. E a valorização da líder pela sua equipe também está diretamente ligada à maneira como ela promove o relacionamento entre os membros da equipe. Quando a nutricionista líder promove relacionamentos baseados na empatia, na confiança e no respeito entre si, fica fácil ser valorizada pela equipe da UAN. Começa hoje mesmo incentivando o feedback aberto sobre o trabalho e a importância da qualidade das refeições servidas na UAN. Cria um espaço onde todos possam compartilhar ideias e sentimentos. Você pode fazer a reunião rápida, que eu chamo de reunião de 2 perguntas. Agora eu vou te dar o passo a passo de como você pode fazer essa reunião rápida de 2 perguntas. Você pode fazer isso hoje na sua UAN com a sua equipe. Vamos lá. É assim que funciona, preste atenção. Você vai reunir a sua equipe e vai fazer uma fala inicial, dizendo o objetivo da reunião. E aí você vai fazer um elogio sincero para a sua equipe. Você vai reforçar a importância da opinião de cada um e vai deixar todo mundo à vontade para dar as suas opiniões nessa reunião. Agora pega aí um papel e uma caneta ou anota no seu celular as 2 perguntas que eu vou te passar. As 2 perguntas são: primeira, o que tem funcionado bem para vocês durante o expediente do trabalho? Segunda pergunta, vamos lá. Anota aí. Quais são os principais desafios que vocês estão enfrentando hoje?
dificuldades, desafios. Quais são os principais desafios que vocês estão enfrentando hoje? Faz uma rodada por pergunta, ou seja, você vai fazer a primeira pergunta, vai deixar todo mundo responder, depois você vai fazer a segunda pergunta e deixa todo mundo responder. Uma rodada por pergunta. Importante, dê tempo para todo mundo falar. Garanta que cada um tenha a chance de se expressar, evitando que a conversa fique dominada por uma ou duas pessoas. Se necessário, como líder, você pode compartilhar o seu feedback sobre a performance da equipe, sempre enfatizando o que eles estão fazendo bem e onde eles podem melhorar. Depois de oferecer o seu feedback, pergunta para eles como eles veem os pontos de melhoria sugeridos por você, criando um ciclo de feedback recíproco. Feedback aberto, vai trocando. E, finalmente, agradeça a todos pela participação. Aí você vai informar quais são os próximos passos a partir do feedback recebido e como você planeja agir a partir daí. Fazendo a reunião de 2 perguntas, você fortalece o seu relacionamento com a sua equipe, alinha expectativas e a sua equipe se sente ouvida e se sente parte do processo. Você cria um ambiente confiável e abre o caminho para que a sua equipe da UAN valorize e respeite a sua liderança. Esse foi o ponto de encontro das nutricionistas de UAN. Até o próximo vídeo!